Olá, fisioterapeutas, olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebendo aqui no nosso programa grandes convidados. Hoje vai ser um episódio muito especial, um fisioterapeuta muito querido, que todo mundo gosta muito dele. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ouvir as histórias desse nosso grande convidado. Então fiquem aqui conosco que o episódio de hoje vai ser super especial. Quem está falando aqui com vocês é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e membro também da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumatortopédica. Se você é dessa especialidade e ainda não faz parte da nossa associação, venha conosco, venha nos conhecer. Tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar na Abrafito. Além disso, pessoal, tem uma página também direcionada a finanças pessoais, investimentos, porque, como eu sempre digo, cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Então, que bom tê-los aqui conosco para esse episódio tão especial. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu tô aqui só com a voz meio ruinzinha, mas é só a voz mesmo que tá meio cansada. Mas que alegria, né, estar aqui com vocês em mais um episódio. Como o João falou, alguém também muito especial para nós, alguém que acho que de certa forma fez parte, né, da nossa formação, mesmo que indiretamente, mas nós não estamos tão longe, nós, mesmo na nossa formação, nós não estávamos tão longe, eu em Curitiba, o João em Cascavel e ele em Londrina, e alguém que acho que quem o conhece sempre tem boas memórias, boas lembranças, boas histórias, alguém que sempre está de super alto astral e com certeza alguém que inspirou e vai nos inspirar muito ali ao longo da nossa carreira. Mas antes, né, de chamar o nosso convidado, aqui quem fala é a Cibele Quinalti. Eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, pela Abrafim e pelo COFITO. Eu sou sócia da Abrafim já, né, há muitos anos. E eu trabalho hoje mais, talvez, né, um foco talvez um pouco maior em duas áreas específicas, que seria a dor neuropática e a neuromodulação. Então, são áreas que hoje eu tenho estudado bastante, inclusive juntas, e é isso. Bom, mas eu queria, então, chamar agora ao palco aqui do Fisioverso o Dr. Rui Moreira da Costa. Mas antes de chamar o Rui, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Rui. Como é que você está? Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo bem. Pronto para começar a falar. É isso Ai, aí. que bom, Rui. Seja muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com o teu aceite, com a tua disponibilidade aí de conversar um pouquinho com a gente. Nesse programa que a gente fez com muito carinho, já há mais de 1 ano e meio, para justamente poder deixar marcado aqui a história de grandes fisioterapeutas, de grandes pessoas que contribuíram e contribuem para a nossa profissão ser o que ela é hoje. E você não podia ficar fora dessa história, com certeza. Mas para a gente começar, Rui, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a nossa audiência, que é formada por muitas pessoas, né? Desde pessoas que estão ali bem começando, né? Ainda são estudantes, até pessoas que já são meio macaco velho ali igual nós. Conta para todos nós quem é o Rui. Bem, meu nome é Rui Moreira da Costa Filho. Esse ano eu completei 69 anos, 46 anos de formado. Eu sou natural de Pernambuco, sou de Olinda. E eu fiz minha carreira acadêmica, né, na época da primário ginasial científico. Eu fiz no Colégio São Bento, um colégio de padres, lá em Olinda. E eu entrei na universidade em 1976, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz a federal. E eu peguei a transição de 3 anos para 3 anos e meio. Eu me formei com 3 anos e meio de faculdade. Não era 4 anos ainda. Depois que veio
a mudança para 4 anos, né? E sempre me esforcei muito, porque eu vim de uma família não muito boa de aquisição financeira. Eu perdi meus pais muito cedo. Meu pai morreu com 45 anos, em janeiro, e minha mãe morreu com 46, em agosto do mesmo ano. Eu fiquei órfão de pai e mãe com 18 anos. Né? Então, a gente teve que vamos embora, vamos assumir a vida. E eu sempre me esforcei na universidade porque eu queria viver daquela profissão, né? E culminou que eu fui laureado da minha turma, foi primeiro lugar da turma, né? E para mim foi muito importante. Em seguida, eu consegui passar no concurso do Sara Kubitschek para fazer residência. Não era um curso fácil, porque era uma semana de prova lá em Brasília, 8 vagas para o Brasil inteiro, e graças a Deus eu consegui passar. E foram 2 anos de muita batalha lá em Brasília, né? Mas também não me arrependo, aprendi muita coisa em Brasília, pude me dedicar muito à anatomia, que é uma coisa que eu gosto muito, que lá, durante a universidade, você assiste aquelas aulas de anatomia, mas às vezes atrás das pessoas, querendo olhar onde é que está o músculo, onde é que está isso, aquilo, outro. E no Sara, não, eu tinha um laboratório de anatomia à minha disposição. Então, toda noite eu descia do meu quarto lá da residência e ia estudar lá anatomia. Então, para mim era muito importante, e foi muito importante para mim, né? E engraçado que eu vim para Londrina para ser professor na área de cardiovascular. E, coincidentemente, eu no meu 2º ano de residência em Brasília, eu fui convidado a virar staff do Sara Kubitschek, mas não em Brasília, e sim no Rio de Janeiro, para assumir um centro de reabilitação cardiovascular. E aí eu tive a oportunidade de, dois dias da semana, eu saía do Sara, Brasília, ia para as clínicas de cardiologistas, ver prova de esforço, exames que eram feitos para essa área. Fui ver clínica de fisioterapia cardiovascular. Resumindo, e aí quando chegou em outubro aquele ano, foi 1981, eu fiquei sabendo que estava abrindo concurso aqui da UEL, para a área de cardiovascular. Aí peguei minhas coisas lá em Brasília e sumi para Londrina, prestei a prova e passei. E eu comecei dando aula de cardiovascular, mas não é a minha praia, eu sempre gostei de neuros, né? Rui, deixa eu só te interromper um pouquinho, me desculpa. Não. Só para eu fazer para eu acompanhar aqui você. Esse concurso que você fez lá no Sara, então era uma residência, não era para ser... Não, era residência. Era residência. E era uma residência multiprofissional? Como é que era? Ou só para físio? Na verdade, Cibele, o Sara tentou inventar o nome de uma profissão. Era residência em terapia funcional. Minhas aulas. Uhum. Nem era fisioterapia, nem terapia ocupacional. Era terapia funcional. Então, o físio aprendia algumas coisas do TO e o TO aprendia algumas coisas do físio, certo? A confusão já começou a nascer aí, né, Rui? Viu? Rui, deixa eu aproveitar que a Cibele fez uma intervenção, porque assim, ó, eu estou imaginando aqui o nosso público voltando no tempo, né? Porque assim, ó, você falou que você iniciou a tua graduação em 1976. Isso. A nossa profissão é de 1969. Então, talvez as pessoas não conectaram os pontos ainda, que a fisioterapia tinha 7 anos de vida, cara. Assim, era a gênese, era o começo da nossa profissão. Então, até nós estávamos descobrindo. Você deve ter... os teus professores, acredito que a minoria era de fisioterapeutas, né? Você deve ter professores de diversas áreas ali, e a minoria de fisioterapeutas. Cara, como que era essa graduação lá que começou com 3, passou para 3 anos e meio, depois a gente teve para 4 anos, hoje são 5. A gente está falando da história da fisioterapia aqui. Então, na verdade, a grande maioria dos meus professores eram formados pela Federal de Pernambuco.
Ah, que era o era Físios mesmo. isso, e era Legal. foi um dos primeiros cursos de fisioterapia. Sim. Mas é claro, bem ainda aquelas coisas de massagem, sabe, Aham, com talco, que a gente saía de lá com o rosto tudo branco, tudo branco. entendeu? Então, assim, ela é de estimulação para todo mundo, e assim vai. Então, ainda era uma coisa muito pouco Mas que discutida, fez pesquisa. parte do crescimento, né, Rui? Porque, Claro. assim, Com o que que a gente certeza. conhecia na época? E não é só da fisioterapia, né? O que que a gente Uhum. conhecia de ciência? O que que a gente conhecia de Não, muito pouco, neurociência, né? Muito muito pouco. pouco. E, assim, o importante também da minha ida para Brasília é que eu pude observar algumas coisas que foi um diferencial para mim, que era, por exemplo, como é que faz uma prótese? Como é que faz Aham. uma órtese? Então, eu passei 2 meses, por exemplo, numa oficina ortopédica dentro do Sara. Então, eu aprendi a fazer o molde negativo, o molde positivo, como é que fazia o desenho no papel tipo manteiga, que você desenhava as pernas do paciente, tudo. E quando eu cheguei para Londrina, não existia oficina ortopédica. Então, eu pegava os primeiros pacientes lesados medulares, por exemplo, eu fazia todo o molde aqui e mandava para Brasília. Eles faziam a órtese lá e mandavam de volta para mim. E aí eu Uhum. começava a testar, certo? Então, tem umas coisas que, para mim, foi mais que importante a residência em Brasília, que eu pude experimentar algumas coisas, por exemplo, órteses. Eu faço até hoje adaptação para paciente tetraplégico se alimentar. Eu que faço, um pedaço de cano de PVC, porque eu não tenho a chapa do PVC aqui, que é muito cara. Então, eu vou numa loja de material de hidráulica, compro cano de 100 milímetros, serro ele em 6 pedaços, e ali eu esquento num fogareiro, chapeio ele e depois eu moldo. Então, eu consigo fazer isso tudinho tranquilamente. E isso eu passei para os alunos minha vida inteira, certo? Até hoje tem pacientes que me ligam, ai, Rui, Essa é uma das suas marcas registradas, né, Rui? A confecção das órteses. isso. Ô, Rui, você consegue fazer a adaptação com meu filho, que a dele está quebrando? Eu vou lá, dou um jeito. Eu tenho até hoje minha maquinária lá. Infelizmente, eu doei para a UEL e, no fim, a UEL desperdiçou, não quis saber, jogaram tudo no chão. Eu fui lá, recolhi e trouxe de volta para mim. Entendeu? Mas, graças a Deus, eu aprendi tudo isso aí, né? E foi um carro-chefe, um diferencial para mim, na verdade. Né? Com certeza. Ô, Rui, e você Oi, falou que daí você prestou o concurso aí para a UEL para fisioterapia. O curso da UEL na Físio, né? O curso de fisioterapia na isso. UEL, ele Uhum. começou quando? Ele começou, Sibeli, eu entrei aqui em 82, ele começou em 80. Entendi. Eu achei até que você 79. era da primeira leva, então ainda veio Não, depois. eu dei aula desde a primeira turma. Só que quando eu cheguei aqui, eles já estavam no estágio. Ah, Eram sim, no 3 terceiro, anos quarto só. ano ali. Ah, entendi. Eram só 3 anos. 3 anos. Quando eu cheguei aqui, o curso já estava implantado e eu comecei a dar aula já para o pessoal da primeira turma. Entendeu? E aí na UEL era também, a maioria eram já fisioterapeutas ou Já ainda a gente fisioterapeutas, mas tudo recém-formado, né? Eu, por exemplo, tinha 2 anos de formado. O Fernando Bruneto, acho que tinha 1 ano, o Carlos Gaetão, 1 ano. Então, eram tudo pessoas com pouco tempo de formado, porque também não tinha muitos anos não tinha nem como de curso. exigir, né? Exatamente, muita experiência. A professora que veio para cá com mais experiência, eu não sei se você chegou a conhecer, é a Rosa Maria Vancini Brunialti. É um excelente, trabalha com pediatria. Tá? Então, de nome eu conheço, mas eu não estou me lembrando da Então, figurinha dela. ela veio nessa leva, quando eu entrei, entrou eu e ela juntos, né? Porque ela foi a primeira fisioterapeuta do Brasil a fazer mestrado em fisioterapia, que ela fez nos Estados Unidos, Uau! entendeu? Tanto para vocês terem uma ideia, eu saí para o meu mestrado em 90, eu fiz em bioengenharia, porque eu só tinha mestrado em anatomia, fisiologia, Uhum. disciplinas básicas. Aí eu fiz em bioengenharia. Por quê? Porque eu desenvolvi uma órtese aqui,
patenteei essa órtese, eu queria provar a validade dela, certo? Aí eu fui para a USP, em Ribeirão, prestei a prova lá do mestrado e um orientador já me chamou, que era conhecido meu aqui de Londrina, e falou, Rui, eu vou ser orientador seu. Apesar que ele era cirurgião de mão e microcirurgião. Mas ele falou, não, eu gostei desse teu trabalho. Então, isso aí deu uma oportunidade para eu iniciar o meu mestrado lá, né? Mas, e já era uma patente minha. Mas pensa que, assim, a gente falando, as coisas hoje, né? Acho que para quem está entrando, a molecada nova aí, parece tudo simples, né? Assim, Sim. Mas você falando aí de quando você fez o teu mestrado, mas quando eu fiz em 2002, a gente ainda só tinha em fisioterapia a UFSCar. Estava começando a UFMG, se não me falha a memória. Ou já estava, assim, mas se tinha, a UFMG era muito no começo, porque eu me lembro que em 2005, quando eu voltei para validar, aí eu tinha que validar um diploma similar ao meu, né? E eu só tive a opção do mestrado na UFSCar. Por isso que eu não tenho a UFMG, que eu não estou sabendo muito ali o timing dela. O doutorado eu já conseguia o UFMG e o UFSCar. Tanto é que eu acho que eu até validei na UFMG o do meu doutorado, mas em 2005 eu só conseguia validar na UFSCar. Então, assim, veja, né, a janela do tempo em fisioterapia, a gente ainda não tinha, né, tanta opção de estudo, né, estricto sensu ainda no Brasil. E para mim, por exemplo, como você falou, né, as pessoas às vezes acham que é tudo fácil, tranquilo. Eu fui fazer esse mestrado em bioengenharia, mas quem é da área da saúde, a gente foge de matemática, né, e física. E para fazer esse mestrado, eu tive que fazer 6 meses de matemática e física, como nivelamento, certo? Então, não foi, eu tive que contratar até professor particular para me dar aula, que eu não estava dando conta. Aí, um dia eu cheguei para o professor meu lá, eu falei para ele assim, rapaz, o que eu vou usar disso do meu trabalho? Eu tinha mostrado o que era o meu trabalho. Ele falou assim, não, do seu trabalho você não vai usar nada disso. Eu falei, então tá bom, toca o pau, vamos embora. Vamos em frente. Porque não dá, tem hora que o cara prova que 0 sobre 0 é alguma coisa no infinito, mas não vou para lá. Eu vou estar aqui. Olha, eu vou um dia para o infinito, que eu vou usar isso, né? Então, mas então, foi um período que eu tive que batalhar muito esse mestrado, porque foi um negócio diferente. Mas, por outro lado, eu digo sempre, Sibeli, eu sou um cara muito iluminado, sabe? Quando eu estou numa situação meio complicada, surge alguma coisa, sabe? Sempre aparece alguma coisa. E eu estava um dia conversando com o meu co-orientador, negócio do mestrado, aí eu falei, rapaz, o Barbieri, esse hospital aqui na Inglaterra tem sido referência para mim de 60% da minha bibliografia. Ele falou, que hospital que é? Aí eu falei, ele falou assim, você não quer ir para lá? Você está brincando, né? Ele falou, não, é que o diretor desse hospital é muito amigo nosso aqui em Ribeirão. Ele já veio aqui. Aí ele falou, senta aí, vamos fazer uma carta. Aí escreveu uma carta e mandou. Na época era carta ainda, né? Aí mandou a carta lá para a Inglaterra e demorou acho que uns 20, 30 dias, talvez. Veio a carta de volta aceitando eu fazer o mestrado, fazer a parte prática do meu mestrado lá. Vocês verem como que é. Uma conversa dentro da sala dele lá, né, do departamento de ortopedia. E foi assim que eu fui para lá. Graças a Deus deu certo. Aí eu batalhei para conseguir bolsa, tudo, né? Não foi fácil, porque eu fiz o sanduíche no mestrado, que não é comum. O sanduíche é no doutorado. Sim, né? Sim. E eu consegui fazer sanduíche no mestrado, certo? Então eu fui para lá, foi uma vivência fantástica, porque já deu um pontapé para outras coisas, né? Com certeza. Fiz uma amizade muito grande lá nesse hospital. Inclusive, não sei se ainda tem, mas tinha uma foto minha lá no ORLAU, Orthotic Research and Locomotor Assessment Unit. É uma unidade dentro do hospital só sobre órtese. Um laboratório de marcha, tudo. E o professor, sabe, gostava muito de mim, tanto que eles vieram para aqui para o Brasil. Eu convidei
tanto o médico, John Patrick, quanto o bioengenheiro, que era o John Stallard. E a secretária... De qual cidade que é, Rui? É uma cidade pequena chamada Oswestry, tá? Em Midlands, fica bem no meio da Inglaterra, próximo a Chester, Manchester, Liverpool, mas é uma cidade pequenininha, sabe? Então, assim, foi bom, porque também, você sabe, morar em Londres, por exemplo, é um absurdo, o custo de vida lá. E Oswestry, eu consegui até ficar num apartamento do Sistema Nacional de Saúde. Então, eu pagava bem menos, era em frente ao hospital, eu atravessava a rua e estava dentro do hospital. Então, para mim foi assim, muito bom, né? Então, não tenho o que reclamar nesse sentido. As pessoas muito boas, uma cidade pequena, então todo mundo, good morning, todo mundo falava com todo mundo prestava atenção no que você estava falando. Então, foi uma cidade que eu adorei. E você passou quanto tempo lá, Rui? Na verdade, eu fiquei 10 meses. Bastante? 10 meses eu fiquei 10 meses lá. Porque eu tinha que fazer esse teste dessa órtese, né? E, por coincidência, mais uma vez, eu conversando com Alberto Cliquet Júnior, não sei se vocês conhecem ele é da engenharia biomédica, era da Unicamp. Parece que agora ele está em São Carlos, parece, não posso afirmar. E esse cara, coincidentemente, a gente se conheceu e ele falou assim, Rui, eu vou te dar o nome de uma pessoa para você procurar nessa unidade lá, que é muito meu amigo, Anand Nini. É um indiano que já era inglês, né? Conseguiu a cidadania dele em inglês, ele casou com uma inglesa lá. E esse cara foi o cara que me ajudou no laboratório a fazer os testes com meus pacientes. Porque o meu professor mesmo lá, o John Patrick, ele era um médico renomado, então vinha gente do mundo inteiro para ele analisar na marcha, as coisas, sabe? Eu participava sempre com ele. Mas para ele me ajudar nos testes com os pacientes, era muito difícil, ele não tinha tempo para isso. E quem me ajudou foi esse Anand Nini, cara, gente fina, amigo do Cliquet aqui do Brasil, que me deu essa força. Falei, tá vendo? Tá tudo encaminhando. As coincidências da vida aí. Graças a Deus, rapaz. Aí eu fiquei 10 meses só, porque foi na época também da entrada do Collor, que deu aquele problema, pegou o dinheiro de todo mundo, foi aquele rolo. Inclusive, mais uma vez eu tive uma sorte. Eu vendi meu carro aqui para poder levar algum dinheiro, porque falaram, pode ser que atrase as bolsas. Então, você chega com algum dinheiro. 2 dias antes do Collor pegar o dinheiro de todo mundo, um amigo meu aqui mandou o dinheiro para mim lá na Inglaterra. O dinheiro do meu carro. E não tinha ficado na roça. Não, mas também mais uma vez, tive uma sorte também, que eu cheguei lá, já tinha 6 meses de bolsa, adiantado que eles mandaram. Eu fui Tava rico, Rui. Vendeu o carro, 6 meses de bolsa. Não, fui tratado no banco como cliente diferenciado. Rockefeller. Rui Rockefeller. Isso, por aí. Olha então consegui viver esse 10 Rui, e só fazendo um recortezinho aí. Naquela época, com o desespero, o valor da venda de um carro mais 6 meses de bolsa já dava para comprar um terreno, um apartamento aqui, não dava, não? Eu acho que sim, hein? Porque assim, quem tinha dinheiro na mão, né, acabou fazendo muito negócio bom, porque o dinheiro de todo mundo do banco foi confiscado, então o pessoal ficou desesperado na época ali. Sim. Só que assim, quando eu voltei, eu já tinha 2 filhos na época, né? E eu voltei, eu tive que fazer tudo de novo para trás. Aí fui comprar um carro para mim, porque não dava para ficar sem, assim por diante. Fui recomeçar. Mas, graças a Deus, foi uma experiência fenomenal, sabe? Quem já morou fora sabe disso. É um negócio diferente, você aprende a cultura, a língua, as pessoas são diferentes, né? Tudo é diferente. Então, para mim, foi muito bom. Rui, que você falou uma coisa, eu estava aqui pensando, às vezes eu converso com meu marido, que a gente acabou indo muito novo também para fora, eu fiquei muito tempo fora, né? E às vezes
ele fala assim, né? Agora não, mas no começo, quando nós voltamos, né? Então, assim, nos primeiros anos, ele sempre falava, nossa, a gente foi e agora que a gente voltou, já tá todo mundo super encaminhado, todo mundo com a vida, né, feita. Eu fiquei 7 anos fora, então, assim, as pessoas que se formaram comigo em 7 anos já, né, já estavam super ali em trabalho, família, já estava todo mundo organizado. E a gente chegou naquela de, puta, vamos ter que começar do zero, ir atrás e batalhar e tudo, né, difícil. E às vezes ele falava, por que a gente foi, né, assim, a gente ficou para trás, por mais que, tá bom, né, temos mestrado, doutorado, mas parece que a gente estava para trás. E eu sempre falava para ele, assim, eu até entendo esse ponto de vista, mas como você, assim, eu acho que não tem como a gente comparar, porque eu acho que não é só a questão de experiência profissional, né? Porque a gente tem uma outra visão e não estamos dizendo que é melhor ou pior, tanto, né? Não é isso, mas é uma visão diferente da que a gente tem. Pelo menos naquela época era mais diferente, né? Porque eu acho que hoje a gente está muito mais próximo, mas antigamente a gente tinha uma distância para o que era fora do Brasil muito, muito grande, né? Mas eu acho que essa experiência de vida, né? Assim, de conhecer outra língua, de conhecer outras pessoas, de ver que o mundo é muito maior, né? Assim, que as portas elas podem se abrir de diferentes formas. Eu acho que assim é muito válido, né? Assim, é um enriquecimento pessoal muito grande, né? Com certeza. Eu tive uma experiência muito boa. O meu professor, que era bioengenheiro lá, o John Stallard, ele aposentou e mandou um convite para mim para ir lá na festa de aposentadoria dele, porque lá o inglês, 65 anos, ele aposenta. Ele pode até continuar trabalhando, mas não vai mais receber do governo. Ele vai entrar com projetos para entidades, etc. Mas ele não pode continuar. E eu fui lá na aposentadoria dele e foi uma surpresa para mim. Ele estava dando uma palestra para um monte de gente, toda de fora da Inglaterra, né? Pessoal que colaborou com os projetos dele. E ele terminou a palestra com uma foto minha, com ele, em Foz do Iguaçu, do lado das cataratas. Ele falou, olha, graças a Deus, e eu conheci ao longo da minha vida pessoas excelentes, como o professor Rui aqui, que me proporcionou uma viagem como essa aqui. Aí mostrou. Até arrepia. Nossa, pronto, ganhei a viagem. Maravilha, né? Então foi muito, muito bom esse período, né? E assim, só mais uma coisa para eu. Tem muita coisa para falar ainda, mas. Em 94, Sibeli, eu fui convidado a fazer parte da primeira comissão de especialistas para avaliação de cursos. Né? E, gente, o trabalho inicial não é fácil. A gente recebeu muitas críticas depois das comissões que vieram. Ei, nossa, mas essa ficha de avaliação está muito ruim. Claro, gente, quando você tem parâmetro para dizer isso aqui está ruim, eu vou melhorar isso aqui. Agora, quando você não tem parâmetro nenhum, nós fizemos a primeira ficha de avaliação de cursos. Né? Eu lembro na época fui eu, a Raquel Brito, que era da UFMG, e o professor João Marinone Aveiro Carneiro. Esse cara ele tinha 4 graduações. Ele era físico, TO, físico e eu acho que matemático, se não me engano. Minhas armas do purgatório. Não. E era um senhor, assim, fantástico. E aí eu fiz muita amizade com ele, a gente participou dessa comissão, tudo junto, avaliando o curso, tudo. E um belo dia, foi sempre um sonho para mim, né? Montar a especialidade, que é uma coisa que a gente não tinha. Por exemplo, o Sara, ele fez a residência em terapia funcional. Eu entrei na UEL aqui como professor auxiliar nível 1, porque eles não consideraram a residência, porque não existia essa profissão. Aí foi quando o João Marinoni me deu alguns subsídios para a gente abrir a residência, a primeira residência do Brasil, que esse ano que vem nós vamos comemorar os 30 anos
da primeira residência em fisioterapia neurofuncional do Brasil. Então, você vai fazer 30 anos agora, em 2027. Começou em 97, Rui? Foi em 97. Foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, aí você vê, mas a batalha, Cibele, foi conseguir convencer os médicos de aprovarem a residência em fisioterapia. Na época só existia residência. Até hoje não é fácil, né, Rui? Não. Até hoje não é simples. Mas agora melhorou muito. Por quê? Com certeza, melhorou. Várias profissões agora têm residência. A enfermagem, a odonto, a farmácia, a físio. Então, a coisa não está tão... Mas naquela época, foi uma batalha. Eu tive que conseguir carta do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e mesmo assim os caras falam, não, eu não quero ouvir residente de fisioterapia comparecer não sei aonde, sabe? Então, eles não aceitavam. Mas, graças a Deus, deu certo. E em 97 foi aprovado. Aí eu volto um pouquinho agora. Consegui fazer um convênio com um hospital lá da Inglaterra e meus residentes, no segundo ano, passavam 2 meses nesse hospital na Inglaterra, como parte da residência. Entendeu? Então, assim, era uma residência, sinceramente, não é porque nós fizemos aqui, mas muito boa. O aluno tinha anatomia, fisiologia, professores das disciplinas básicas, fazendo uma recapitulação de tudo aquilo lá, sabe? Eles aprenderam a dissecar, porque, na verdade, na graduação você não tem isso. Então, foi uma experiência excelente. E a gente manteve isso há alguns anos, uns 4, 5 anos, mas depois foi ficando difícil, porque era tudo por conta do aluno. Aí não tinha bolsa, não tinha como conseguir bolsa para isso. E vocês sabem muito bem o que é conseguir bolsa para ir para o exterior. Né? Então, não é fácil. Eu tentei consulado britânico, com vários órgãos aqui, mas não conseguimos. Tá? Então, e a própria UEL também falou, não, nós não podemos ajudar, porque a gente já ajuda com salário, porque a nossa residência não é daquela comissão, na residência nacional, que é multidisciplinar. Então, quem paga os salários dos residentes é a Universidade Estadual de Londrina, é do governo. Então, a gente não tinha mais onde conseguir verba. Então, a turma foi, acho que 3 ou 4 turmas da residência, depois parou, porque ficava difícil para passagem. Estadia eu consegui, dentro do próprio hospital, tinha uma casa de estudantes lá, e o aluguel era bem mais em conta, né? As diárias eram bem mais em conta. Eles tomavam café da manhã, almoço, jantar dentro do hospital. Então, tudo isso barateava. Mas, mesmo assim, é Libra, né? Não é real, é Libra. Nunca foi acessível para o brasileiro, né? Sempre difícil. Não, muito difícil. Então, quer dizer, aí o pessoal foi desanimando e tinha, claro, o problema da língua, né? Tanto que nas primeiras turmas, eu fui, todo ano eu ia com eles, porque foi um pedido lá do hospital, falou, Rui, venha com eles, porque eles chegam aqui perdidos, e a gente não tem como ficar, né? Não tem como explicar muita coisa. Então eu ia, ficava 2 semanas lá, por exemplo, acompanhando eles, traduzindo as coisas, e falou, gente, vamos pegando, vão assistindo bastante televisão para vocês começarem a entender a língua, senão daqui a pouco eu vou embora, vocês vão ficar aí para trás, né? Mas aí foi uma experiência nesse sentido muito boa. Que legal. Então você vê, uma coisa vai engajando na outra. Eu fui fazer parte da comissão de especialistas, encontro o Marinônio me dá uma força, a gente monta a residência, entendeu? Aí essa residência eu já consegui fazer um convênio com o Hospital da Inglaterra. Então, foi uma coisa que fechou muito bem essas coisas, sabe? Rui, e essa residência da neuro, ela começou junto com a respiratória? As duas começaram juntas? Isso, mesma época. Porque o Antônio Fernando Bruneto, que era o meu colega, ele montou junto comigo. Falou, então vou aproveitar aqui. Aí já fizemos juntos, né? E, infelizmente, ele faleceu, o Fernando faleceu com 51 anos, acho. Foi em 2009. Isso é muito cedo, né? Ele não imaginava isso. Teve um câncer, terrível, e não teve como remediar, né?
mas foi um legado que ele conseguiu levar em frente e deu certo, né? Que hoje a Abrafir é uma das sociedades mais fortes que tem dentro da fisioterapia, né? A Abrafin também é forte, a sua de traumato-ortopedia também é muito forte, mas a Abrafir é muito Sobrafir, forte. né? A Sobrafir. Sobrafir. Rui, Ela é muito forte. E sempre, assim, eu lembro que na época que eu era aluno de graduação, um dos objetivos do pessoal ali da neuro, da respiratória, era conseguir passar na residência da UEL, porque era muito concorrida e era muito disputada, assim, né? Sim. Se eu não me engano, eram 2 vagas na época, sempre foi assim, ou eu estou enganado? Eram 2 vagas só, hoje são 3 vagas. Ah, tá? aumentou. Aumentou 50%. Se você for ver, é uns 50% mesmo. Hoje são 3 vagas, mas ele não consegue muito, porque eu estou te falando, que a bolsa é do Estado. Isso começa a onerar demais o Estado. Sim. E a gente está vendo, né, vocês estão aí na Universidade Estadual, que cada vez mais tem menos concurso público. Porque eu, como mais antigo, eu vejo que o Estado cada vez mais vai começar a não fazer concurso mais. Por quê? Porque senão você entra no quadro de carreira e começa a ter todos aqueles benefícios da pessoa que é do quadro de carreira. E se você ficar como contratado, seja por tempo ou não, você não vai ter nada mais do que o salário. Né? Então, isso desonera, de uma certa forma, o Estado. Então, é ruim? Claro que é. Um professor que tem estabilidade, que tem uma série de outros, você trabalha muito mais feliz do que quem não tem. Né? Muito mais feliz, muito mais tranquilo, né, Rui? Sim, você tranquilo sabe o que esperar amanhã, né? Exatamente. Ninguém sabe uma coisa que não se fala, né, que é o benefício que pode ser olhado de uma maneira indireta ou direta, mas no cerne da universidade pública que a pesquisa e a ciência é produzida no Brasil hoje, né? Isso é o que ninguém fala, e o quanto o país enriquece, gera emprego, gera tecnologia, empreendedorismo, por meio da pesquisa, que é, assim, 95% feita por pessoas que estão vinculadas à universidade pública, e um professor temporário, ele não consegue ter essa possibilidade, né, de desenvolver isso. Não, porque ele tem que correr atrás de outras coisas, né? Porque ele não dá conta. Entendeu? Infelizmente. Muito tempo de sala de aula, né? E às vezes trabalha em 2 lugares. Isso. Infelizmente não tem jeito. Então, eu tenho uma visão, Cibele, durante meus anos de docência, fui quase 40 anos professor da UEL, eu sempre tive serviço fora, eu sempre pratiquei a fisioterapia, né? Porque eu não consigo ver o fisioterapeuta sem atender. Porque você pode passar pesquisa, você pode passar experiência, mas a mão é outra coisa, na minha visão. Entendeu? Então, eu sempre, quando eu pegava um paciente, falava assim, olha, gente, se vocês trabalharem assim, você vai conseguir isso. Então, eu tive essa oportunidade e eu sempre passei essas coisas porque eu tinha experiência nesse sentido, né? Que fica difícil quando você não tem, você não atende nada, então fica mais difícil. É uma coisa, Rui, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, João, que eu acho que a gente pode sim, embora sempre seja um estresse, né, mas a gente aqui no Paraná, nas universidades estaduais, a gente tem esse privilégio, que é a possibilidade de fazer o plantão docente, né? Assim, aqui eu e o João, a gente atende na clínica escola. Então, é um pouco diferente do modelo aí de vocês da UEL também, né? Mas aqui nós atendemos na clínica escola hoje. Nós fazemos basicamente 20 horas, né? Em média, ali 20 horas por semana, atendendo os nossos pacientes. Então, assim, eu não tenho residente, eu não tenho aluno, eu não tenho ninguém, o paciente é meu, eu só atendo neuro, o João só atende a orto. O que eu falo que eu não consigo 100% é que eu, às vezes, atendo criança, né? Eu não consigo só deixar 100% para o adulto, que é a minha especialidade, mas que eu também gosto, né? Também não é um problema. Mas eu acho que isso faz completamente a diferença para nós nas outras esferas, que é o ensino e a pesquisa. Porque você monta um questionamento de pesquisa, um problema, você estando ali na ponta, é muito diferente de você não ver o paciente.
né? Então, assim, o complemento que isso dá para né, os outros pilares ali da universidade é gigantesco. Com certeza. Eu sempre tive essa visão, sabe, Sibeli? Porque é difícil você falar de, olha, faz assim porque vai dar isso, se você não tem essa experiência. Você não pratica isso, né? Então fica difícil. Então eu, graças a Deus, durante a minha longa vida aí de profissão, eu consegui fazer essas duas coisas, né? Era uma loucura que... Tem hora que eu paro para pensar, falo, como é que eu conseguia fazer tudo junto, né? Não, mas é muito cansativo, né? A gente Nossa, comentou esses dias, né, João? Meu Deus do céu, nós estamos aqui no começo do ano, né? Esse episódio ainda vai ao ar no primeiro semestre, mas a gente já está sentindo que é dezembro. De cansado, porque daí é 20 horas de atendimento, mas não sei quantas horas de projeto de extensão, mas não sei quantas horas de aula, mas supervisão de você vai estágio. somando ali, 60 horas é pouco, né? Para a gente dar conta de fazer. Não é fácil. E eu tive uma época na minha vida, em 80, foi quando 1999. Eu fui convidado para assumir a coordenação de um curso de fisioterapia aqui na Unopar. E eu reduzi minha carga horária na UEL para 20 horas e assumi lá. E, graças a Deus, o curso foi reconhecido. Aí o diretor do Centro da Saúde passou a ser reitor, aí me indicou para ser o diretor, e eu aceitei. Eu sei que foi uma loucura. Eu era diretor do campus, coordenador da física, professor da UEL, clínica, paciente a domicílio, pós-graduação, fim de semana, plantão no HU. Aí você fala assim, rapaz, você dava conta? Tenta, né? Não, a gente fazia, né? Não dá para pensar muito. Estou vivo. Exato. E às vezes, sabe o que eu acho? Que aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Às vezes é o momento que a gente menos pensa bobagem, porque você está tão, né, ocupado, tão entretido e tem que fazer as coisas, porque daí a gente assume e tem que dar conta. Sim. Porque assim, você não tem tempo nem de ficar doente, graças a Jesus, né? Rui, na UEL, você aposentou em que ano? Eu aposentei agora, em 2018 ou 2019. 2018 e 2019. Você começou no início da década de 80 ali, então você teve quase 40 anos, digamos assim, de UEL. Quase 40 anos, né? Foi quase 40 anos. Conta para nós aqui, Rui, como foi a tua visão, assim, de como nesses 40 anos a formação em fisioterapia se transformou. O que você vê que a gente melhorou, né? Quais foram as nossas evoluções e o que você acha que ficou a desejar assim, nesse período? Olha, João, eu acho que assim, evolução nem se discute, né? Como a gente estava falando quando eu comecei a faculdade em 76, a profissão tinha 7 anos. Então não se falava em pesquisa, não se falava em extensão meia boca. Então, a evolução que teve nisso aí, através das residências, através dos programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, etc., tudo isso fez com que a nossa profissão evoluísse e muito. Eu lembro quando eu cheguei aqui, era difícil até você passar visita com os médicos, porque você era ridicularizado. Chegou a turma do picolé, porque a gente usava o gelinho para dar estímulo, né? No músculo. Era a turma do picolé. Então, essa eu nunca tinha ouvido, muito bom. A turma do picolé. Então, assim, eu lembro que tinha um médico aqui, né, eu não vou falar o nome dele, mas a gente passava a visita, ele falava, olha, eu vou prescrever a fisioterapia, você depois atende esse paciente para nós. E aí as pessoas tinham medo de intervir e falar com uma pessoa dessa. E eu lembro, na época, eu comecei a falar para a pessoa, vamos fazer o seguinte, o senhor manda pedir fisioterapia, que nós vamos prescrever o que ela precisa fazer. Porque nós temos capacidade para isso. E esse cara, uma vez, ele me colocou, rapaz, numa situação, mas se ferrou, porque, como eu falei para você, graças a Deus, eu estudei muito anatomia na época da residência.
E um dia ele passou num caso lá, e ele, mais uns 8 alunos da medicina, falou: professor, por favor, o senhor é o novo professor da Físio, da Neuro, né? Eu falei: sou. Será que o senhor poderia falar para mim aqui dos músculos da mão com inervação, tudo para tirar dúvida desse caso aqui? Falei: pois não, professor, a mão se divide em 3 regiões: tenar, média e hipotenar. Os músculos da região tenar são esses. E fui falando. Chegou e falou: não, peraí, não, professor, deixa eu terminar, porque eu vou dizer o que esse paciente tem. E foi assim que a gente cresceu, provando que a gente tinha conhecimento. Competência. Que tinha competência e que a gente era capaz de fazer as coisas por nossa competência mesmo, né? Então, assim, a gente brigou muito no começo. Hoje eu vejo a coisa muito mais simples. Simples no sentido da relação. O médico já confia demais na fisioterapia, eles pedem a fisioterapia porque é necessário, tanto que depois de tudo que aconteceu para implantar a residência, vários vieram me agradecer e falaram: agora, Rui, a gente tem profissional já formado, né, de fisioterapia aqui, que a gente pode pedir a fisioterapia e dar certo. Eu falei: então, por isso que a gente montou a residência. Então, João, eu vejo assim, dessa maneira, foi uma evolução muito boa, a gente cresceu muito, não tenho dúvidas, né? Talvez hoje, o que eu sinto muito é essa forma de educação, sabe? A distância, que você não tem um contato. Eu não consigo ver fisioterapeuta sem pôr a mão, sabe? Eu fui professor quase 40 anos, tinha hora que pegando na mão estava difícil. O cara se enrolava, só faltava os 2 braços dar um nó. Então, assim, eu tive experiência, por exemplo, numa prova de residência, chegou uma aluna de uma universidade pública famosa do Brasil, eu pus um paciente lá, o cara no colchão, no chão, falei: então você faz 2 exercícios na perna e 2 exercícios no braço desse paciente. A menina deu uma volta, deu 2 voltas, 3 voltas, eu falei: e aí? Falei: não consigo, professor, não consigo fazer. Falei: como não? Porque eu não tive experiência com o exame medular, então não sei o que fazer. Tirou 0, ela tirou 0. Mas é na universidade que as pessoas tinham muita experiência de pesquisa, mas não tinha muito prática. E isso o aluno pegou também. E hoje eu vejo, com esse ensino à distância aí, por exemplo, eu não me adaptei. Me chamaram para dar umas 2 aulas à distância, eu dei, mas falei para os meus amigos: não me chamem mais. Porque você ficar falando para o computador, sem ver o rosto de ninguém. Você pergunta e ninguém responde, né? Está parecendo sempre... Ninguém responde. Tanto que eu perguntava para a professora: está tudo certo aí? Não, Rui, pode seguir, está tudo bem, sem problema. É muito ruim. Eu acho isso muito ruim, sabe? Então, eu fui professor de pôr a mão na massa, de mostrar: é assim, assado, faz isso, faz aquilo. Eu fazia uma loucura, às vezes eu comecei a fazer tala em fibra de vidro. Caramba. Mas qualquer ideia, se o paciente precisasse entrar numa piscina, por exemplo, numa hidro, ele podia entrar com a tala que não desmanchava. O gesso já não dava certo. Entendeu? Então, essas coisas, eu não tinha como fazer de PVC, porque eu não tinha o forno. Então, a fibra me dava essa condição. Então, o pessoal entrava na água, fazia as coisas sem problema nenhum. Mas isso eu fazia e mostrava. Sempre mostrei para os alunos, que eles escondiam o jogo. Não vou ensinar isso, que esse cara vai ser meu concorrente. Não, nunca pensei nisso. Entendeu? E mas tive sabe uma... só... pois Desculpa, não. mas só complementar, acho que essa tua fala é o que eu sinto, e assim, né, claro que é talvez mais recente, mas a gente consegue ver ano a ano isso, né? Talvez as gerações anteriores, e você mesmo contou, né? Vocês começaram numa época que a gente tinha muito pouco. Então, assim, a necessidade de crescimento, ela era urgente.
Sim. Então, assim, não tinha como ser mais ou menos. Vocês tinham que estudar demais porque você precisava provar a toda hora para todo mundo que você tinha conhecimento, né? Então, acho que a exigência moldou pessoas muitíssimo competentes e muito pouco acomodadas. Em que sentido? Hoje eu vejo, assim, as pessoas, elas são muito boas de reclamar, né? Então, assim, Sim, reclama de professor, reclama do sistema, reclama de tudo, né? O horário de aula não tá bom, o professor se passa do horário é ruim, se dá um pouquinho antes é ruim, se cobra demais é ruim, se o professor dá uma prova, né, muito difícil, nada tá bom, enfim, né? Eu acho que hoje as gerações que vêm vindo, elas são muito fortes e, assim, quem está me ouvindo, entenda isso não como só uma crítica, mas uma reflexão para todos nós, porque eu acho que até a gente tem aprendido a ser acomodado. Então, assim, a gente vê as coisas ruins e a gente fala, né? Então, assim, se a gente sentar aqui num bar, não vamos entrar em política, mas vamos lá, vamos estar discutindo, porque isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Mas o que a gente está fazendo para mudar? A gente aprendeu a não brigar mais pelas coisas que a gente acha que vale a pena, pelas coisas que a gente julga que são, né, importantes, porque a gente está acomodado. Eu acho que hoje, pode não estar do jeito que eu queria, mas as coisas estão indo. Então, eu acho que a gente está numa fase muito acomodada. E aí, só para finalizar, eu vou pegar uma fala tua lá do começo, e que eu acho que a gente precisa resgatar um pouco mais isso no sentido de participar. Antigamente, vocês eram poucos e vocês poucos participavam de muita coisa. Então, vocês construíram tudo que a gente tem hoje por essa participação ativa, né, em muitas frentes. Hoje, nós somos muitos, né, nós somos mais de 400 mil fisioterapeutas, mas a gente tem pouquíssimos que participam de forma ativa para o crescimento da profissão. Correr atrás, né? E isso também precisa, porque não é porque a gente conquistou muita coisa que a gente já está onde a gente deveria estar, né? E aí, criticar, igual você falou, a gente montou o primeiro documento de avaliação, todo mundo criticou. Isso é o que mais a gente vê quando a gente participa, né? Eu me lembro bem recente, quando a gente publicou a primeira resolução ali, o primeiro, não sei se é protótipo, né? Porque na verdade ele já foi para o ar, mas o primeiro sisteminha da CBDF. Meu Deus, a gente recebeu carta xingando porque estava faltando isso, faltando aquilo. E assim, quanta ajuda nós pedimos e ninguém deu? E qual era a nossa ideia? A gente precisa colocar para funcionar. Por quê? Porque eu precisava justamente dessa crítica. Alguém falar, o Rui fala, Sibeli, tá faltando aqui, quando eu pego meu paciente da lesão medular e eu vou usar, eu não tô conseguindo achar onde eu coloco tal coisa. Era isso que a gente precisava. Só que as pessoas só iam ter esse olhar quando? Quando começasse a usar. Mas na hora de ajudar, todo mundo dá uma esquivada, né? Mas na hora de descer a lenha... Pôr a mão na massa, se expor para levar porrada com os outros. Mas, assim, eu acho que é só uma reflexão para a gente pensar nos modelos que a gente tem, justamente hoje, para talvez evitar o que você mais pontuou aqui. Em que momento a gente se acomodou tanto que hoje é permitido ter fisioterapia online, né? Híbrido, que eles falam, que é só para enganar, porque na verdade é EAD, né? Então, assim, em que ponto a gente não provou por que a gente tem profissões que não são? Então, assim, em algum momento, e eu não estou falando de né? Não estou falando que é culpa do COFITO ou de forma alguma. Isso é um problema nosso enquanto fisioterapeuta. É problema de 400 mil pessoas. E a gente precisa, eu acho, que entrar nisso agora, né? Eu acho que é uma briga muito forte que a gente tem, porque a gente cuida diretamente da vida das pessoas. E é um risco, as pessoas têm, às vezes, o receio de dizer, só porque a gente, né, da neuro ou da orto, não estamos dentro da UTI, que a gente não tem risco de fazer mal para as pessoas. A gente tem muito risco de fazer mal para as pessoas. Em qualquer área, né, em qualquer especialidade
A gente pode fazer muito bem ou a gente pode fazer muito mal. Uhum. Então, Sibeli, resgatando um pouco isso aí, eu vou pedir licença a vocês para relatar 2 casos que eu tive. Um é de um lesado medular, né? A gente foi minha praia a vida inteira, 46 anos que eu atendo lesado medular, né? Agora está em alta a polilaminina, né? Está sendo discutido se é isso, se é aquilo. E você não tem ideia o que pacientes ligam para mim, pacientes crônicos. Né? Imagina, se para mim o povo liga, imagina para você. Não, mas liga-se direto. Falei, gente, vocês estão vendo que é uma pesquisa e esse medicamento que eles estão usando agora é o início, para ver se o medicamento funciona mesmo, se tem algum efeito colateral. Por enquanto, não dá para dizer nada, porque eles, para começar, eles estão usando em casos agudos. E eu tive vários pacientes que estavam paraplégicos ou tetraplégicos e voltaram a andar, sem precisar de nada, certo? Com uma boa orientação, com a fisioterapia adequada, com medicação adequada e assim por diante. E os caras voltaram. Eu, recentemente, participei de na verdade, eu não participei. O meu paciente participou de um chat. Ele é diretor do Hospital do Câncer aqui em Londrina. E ele foi andar de banana boat na praia. Na hora de sair, ele deu um mergulho, era um banco de areia. Ele ficou tetra. E ele não morreu porque tinha um médico na beira da praia que estava prestando atenção e falou para ele, aquele cara afundou na água e não saiu até agora. Aí foram lá e resgataram ele, mas ele estava embaixo d'água. Meu Jesus. E aí esse cara foi internado no Hospital do Câncer, porque como ele era diretor, o pessoal lá, os enfermeiros, os médicos, todo mundo conhecia ele, falou, não, traz para cá que nós vamos dar toda a assistência para ele. E eu fui convidado para avaliar esse caso, né? Então você vê como que são os profissionais às vezes. Aí a chefe lá da UTI, onde ele estava, ficou sabendo que eu ia lá avaliar o paciente. Pois ela chegou braba, falando, por que estão chamando outro fisioterapeuta? Eu dou conta aqui, nossa equipe dá conta, que não sei o quê. Aí a outra diretora só falou, calma, fulano, a gente está chamando o professor Rui, porque ele é um cara que tem uma experiência muito ampla nesse caso, papapá. Aí eu cheguei lá, ela me tratou super mal, sabe? Olhando com cara feia. Aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí comecei a atender o paciente. E uma das coisas que para mim foi excelente, foi fantástica, um dia eu estava atendendo o paciente e estava a esposa dele, a mãe dele, tudo. Eu falei, olha, o Edmilson vai andar. Como assim o senhor está falando isso? O cara não mexia o braço direito, nada. As pernas, meia boca. Aí eu comecei a raciocinar, João, veja bem. O que comanda o nosso movimento é a via piramidal. Ela sai do cérebro. Se eu estou mexendo o pé, é porque está passando estímulo. Alguma coisa está chegando, né? Alguma integridade esse sistema tem. Entendeu? Então, eu falei, se está passando, gente, agora tem que estimular. E vamos embora. Então, a primeira vez que eu pus esse paciente em pé, lá na enfermaria ainda, lá na UTI, nossa, foi enfermeiro gritando, todo mundo gritando, batendo palma. Entendeu? Então, assim, essa foi uma experiência muito grande para mim. Foi recente, tem uns 7 anos, 8 anos. Então, isso aí foi recente. Um outro caso, Sibeli, como você falou, você não atende criança. Eu também não atendo criança. Mas uma menina, ela tinha na época 10 anos, ela teve uma polirradiculoneurite, né? E fizeram uma fisioterapia, infelizmente, muito ruim nela. E ela deformou as 2 pernas, 90 graus praticamente. E, coincidentemente, uma ex-residente minha, trabalhando no programa de saúde da família aqui da prefeitura, foi fazer uma visita domiciliar e viu esse caso. A mãe dela estava acabada já, porque não via mudança nenhuma no quadro, né? Aí ela me ligou, falou, professor, o que a gente pode fazer por essa menina? Eu falei, olha, Michele, era a minha ex-residente. Eu falei, olha, eu não atendo criança, mas eu vou atender.
sabe alguma coisa que falou para mim assim? Vai, pega. Falei para ela, fala para ela me procurar. Eu estava como vice-presidente do conselho, eu estava em Curitiba. Falei, fala para ela me procurar na quarta-feira no consultório. Eu vou avaliá-la e vou. Aí eu avaliei essa menina, rapaz, e cheguei para a mãe e falei, olha, mãe, nós temos 2 caminhos a seguir. Um é fazer uma tala para ela, para a senhora usar à noite, certo? A senhora vai usar essa tala à noite, só que eu tenho certeza que se sua filha falar, mãe, está doendo, a senhora vai tirar essa tala. Porque mãe não aguenta ver um filho sofrendo. A segunda opção é eu engessar as 2 pernas dela. Eu vou engessar as 2 pernas, certo? E aí não tem como você ir lá e tirar e pôr de novo. Aí a menina respondeu, eu quero que engesse as minhas pernas. 10 anos a menina tinha. Aí, João, vou ser sincero com você. Aí, como você falou, a gente pode causar danos. Né? E eu encarei, eu falei, não, eu vou fazer esse caso. E eu caí na besteira, nem me toquei, eu estava querendo fazer logo. Engessei as pernas dessa menina numa sexta-feira. Falei, pai, que besteira eu fiz, sexta-feira, e se essa menina passar mal no fim de semana? E eu não tenho aquela serra de tirar gesso, né? Então eu fui na ortopédica, pedi emprestada a serra deles, porque eles não abrem no fim de semana, né? Falei, então vocês me emprestam, porque se essa menina passar mal, eu vou correndo na casa dela, eu sabia onde ela morava, tudo, eu arranco esse gesso de boa, né? Então fiz um gesso bem tranquilo, num ponto que ela não sentia dor nenhuma. Eu fui no sábado na casa dela, palpei os pulsos para ver se estava chegando bem o sangue, se estava fluindo tudo bem, questionei a mãe, ela, tudo, estava tudo jóia. Eu sei que em 4 semanas eu estiquei as 2 pernas dessa menina. Eu acho que eu já vi você apresentando esse caso, Rui. Isso. Eu já vi os vídeos. Ou você me mandou no WhatsApp, não sei. Isso, eu mandei agora, nesse recente, no dia do físio. Ela, inclusive, deu um depoimento. Então, assim, essa menina, esse dia eu encontrei com ela, ela está jogando vôlei no iate. Está com 16 para 17 anos já. Está excelente. Coisa que eu fico me questionando quantas meninas iguais a essa estão numa cadeira de rodas que não era para estar na cadeira de rodas. Entendeu? Porque não investiu. A fisioterapia é muito linda, rapaz. A gente pode fazer muita coisa. Muito. Eu falo isso sempre. Eu não perco a esperança nunca. É claro, eu não vou prometer milagre de uma coisa que não tem como a gente recuperar. Certo? Claro, eu tenho muitos casos que não recuperaram. Não é que eu ponho a mão, não, pus a mão, vai recuperar. Não é assim. Mas aquele caso que você vê que pode, que tem chance, gente, vamos investir. Não podemos deixar. E eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. E tenho N casos desses. Tem um médico aqui de Londrina que ficou tetraplégico. Hoje o cara é médico, de boa, fez tudo. Sabe? Então, quer dizer, eu já vi passar, pelo menos no meu caso, muitos pacientes. Então, a gente desbravou muita coisa. Por exemplo, em 1985, nós criamos no HU a primeira equipe multidisciplinar de atendimento ao paciente com lesão medular. 1985, gente. São 40 anos atrás. E vocês imaginam, então nós juntamos um médico que tinha feito residência e doutorado na Alemanha, eu que tinha vindo do SARA, a Márcia, minha sócia, que também foi para o SARA, uma terapeuta ocupacional, um assistente social que tinha uma vivência também de... A enfermeira nós mandamos para o SARA ficar 3 meses lá para ver essa parte da reabilitação, e nós montamos essa equipe. E a gente fazia visita domiciliar, orientava a família, fazia de tudo. Então, quer dizer, a gente fez coisas assim, eu diria, excelentes. Claro, hoje, depois a coisa foi desgringolando,
aí não tem mais dinheiro para a Kombi levar a gente ia de Kombi, porque eram 5 pessoas, 6 pessoas, ia de Kombi. Vocês já viram um neurocirurgião dentro de uma Kombi? Fazendo visita domiciliar? O meu colega ia. O cara era neurocirurgião, doutor, lá na Alemanha. E o cara ia de boa. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso aí, essa união. E eu tenho que fazer. Foi um crescimento muito grande para todos nós. Entendeu? Todos nós aprendemos e muito. Né? Tanto que até hoje tem vários pacientes que estão ligados com a gente, qualquer coisa que surge, liga para a gente, quer saber como é que estão as coisas. Então, não tenha dúvida que a gente conseguiu destravar muita coisa. E nessa pegada tua aí, para a gente encaminhar para o nosso fechamento aqui, o que você acha que a gente pode melhorar ainda? O que ainda falta? Ou não falta mais nada, só falta a gente se esmerar um pouquinho mais, agora que somos um contingente tão grande, né? Você visualiza alguma coisa nesse sentido? João, eu diria que não é que não está faltando, eu acho que tem coisa talvez que a gente nem conheça ainda, que vai surgir. Mas eu acho que a gente precisa se esmerar mais, sabe? Se unir mais, procurar fazer as coisas. Hoje eu vejo cada um trabalhando no seu sem se conversar. Um querendo falar mal do outro porque o outro não é isso, não é aquilo. Não é bem por aí, sabe? Eu acho que toda técnica tem um valor, a outra técnica pode ser vista de uma maneira, mas também tem o seu valor, e não adianta, não, a minha técnica é que presta, essa aqui não presta. E eu vejo muito isso hoje em dia, sabe? As pessoas não fazem uma reflexão melhor. Ao invés de você tratar de boa com todo mundo, as pessoas tentam criticar primeiro, para depois ver o que vai ser feito. Então, assim, eu diria para vocês que a minha vida inteira trabalhei dessa forma. Claro, tive alguns problemas? Tive. Ninguém vive sem problema nessa vida, não tem jeito. Mas eu vivi muito bem profissionalmente. Estou atendendo até hoje, porque tem alguns casos que eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não consigo encaminhar para ninguém quer mais saber de lesado medular. Né? Manda aqui para Guarapuava, Rui, que agora está sendo meu... Estou com um monte e a gente montou um grupo. Que legal. Depois eu te conto. Mas eu montei um projeto grande aqui de extensão, né? Que se chama UniNeuroRehab. E agora, como a gente está com muito paciente, muito aluno, eu criei núcleos separados. Então, eu tenho um núcleo de lesão encefálica adquirida, um núcleo de lesado medular, um núcleo de dor neuropática. Manda para nós. Que bom, que bom. É por aí, é por aí. Eu digo assim, que na verdade não... Sei lá, não é uma coisa que o fisioterapeuta quer atender, porque dá trabalho. Mas a neuro em geral, né, Rui? Assim, vamos ser bem honestos. Mas é que você pega, por exemplo, hoje você vê tratamento de hemiplégico, as coisas mais ridículas do mundo. É o cara querer pôr um pezinho na perna do cara e mandar fazer exercício, sabe? Não é assim. Então as pessoas querem atender tudo em massa, em grupo. Então tem umas coisas... Sabe que eu conto, Rui? Eu falo que talvez, eu acho que são vários motivos, né? Mas eu acho que os alunos, no geral, nos cursos de fisioterapia, eles começam com a orto muito cedo, né? Então, assim, cinésio, né? Cinesiologia, cinesioterapia, e aí a orto, e eles não conseguem dissociar que cinesioterapia, cinesiologia, isso se aplica para qualquer especialidade da fisioterapia, né? Sim. E eles veem, eu falo para os meus alunos, assim, a gente tem separado, né? Um ginásio da neuro e um ginásio da orto. Eu falo, eu quero que vocês entrem aqui no ginásio da neuro e esqueçam completamente o que vocês aprenderam da ortopedia. Porque faz zero sentido e bota lá e pega um pezinho e fica. Aí eu só pergunto, né? Mas tá fazendo o quê? Só para eu saber. Se você tiver uma explicação para me dar, tá bom? Mas só me explica. Aí bota lá, 3 de 10 de não sei o quê, 2 de 15. Eu fico, minha alma, que será que quer ganhar com o coitado? Falei, não é milagre, gente, não vou conseguir. A ortopedia é tão importante que não tem como sair da pessoa, entendeu? Ela já começa ali, então não tem. Ainda tem que ouvir isso, né, Rui? Logo cedo, Maria. Mas não é, eu vejo bem isso aí, Sibeli, veja bem.
Pô, o valor, qualquer área tem. Não tenha Claro. dúvida, João. Vocês têm uma importância excelente, mas você não pode migrar uma técnica para um outro paciente, um neurológico, por exemplo, e uma coisa que não vai funcionar. Sem Por exemplo, dúvida. eu tive casos de lesão medular completa, que o cara tinha espacidade, o cara amarrava um peso na perna do cara e botava estimulação elétrica. Falei, mas qual o objetivo? Faz Porque ele sentido. agora vai levantar o peso, então vai fortalecer o músculo. Mas que músculo? Ele não comanda. Então, tem coisas desse tipo que, eu não sei, parece que não consegue desmembrar direito a coisa, sabe? Aí generaliza, certo? Sim. E como vocês Essa é viram... outra, a importância da especialidade, né, Rui? Eu acho que esse foi talvez o maior avanço que a gente teve. Porque eu acho que hoje, como a gente fala em especialidade, as pessoas vivem, eu acho que é muito difícil em algum lugar, talvez aqui do Brasil, que as próprias instituições, elas já, né, eu acho que os professores, eles já têm, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aumentar muito o número de especialistas. E daí a gente já tende mesmo para puxar para o nosso lado, né? Então, assim, eu acho que essa, com certeza, para mim, foi um dos maiores ganhos que a gente teve, porque eu acho que ao longo do tempo a gente vai conseguindo ensinar a separar. Eu, como precursor, eu não vejo outra forma. Se a gente não tivesse essa visão de... Porque cresceu demais a informação, né? A quantidade de informação que a gente tem hoje é imensa. Então, não adianta você querer ser generalista, porque as coisas estão evoluindo muito. Eu comecei generalista. Quando eu vim para cá, eu tratava com paciente amputado, eu tratava de paciente ortopédico, eu tratava de neuro, e assim por diante. Mas hoje em dia, se nós temos especialistas, nós temos que encaminhar, não tem jeito. Vai no fulano, que esse cara é melhor que isso, é melhor que aquilo, e assim por diante. Entendeu? E isso não quer dizer, né, Rui, que aí as ciências básicas todos nós não tenhamos que saber, né? Porque eu acho que isso também talvez o que limite um pouco o que a gente estava falando, né, de não conseguir dissociar, é isso. Hoje eu vejo que as pessoas têm um pouco de preguiça de estudar mais anatomia, fisiologia, cinésio, né, biomecânica, porque isso são ciências comuns da fisioterapia, né? E aí a gente, claro, tem que lapidar e tem que saber aplicá-las especificamente dentro de cada especialidade, né? Sim. E eu sempre falo isso, Sibeli, não adianta você... Se você não tiver o básico, que é o início, você entender as coisas, como é que funciona o normal, você não consegue dar encaminhamento. Eu aprendi isso muito, João, quando eu fiz o meu mestrado em uma disciplina que eu fiz do doutorado, mas não terminei. Como eu fazia em áreas bioengenharia, depois fazia engenharia biomédica, na Unicamp. E uma das disciplinas mais difíceis que eu já vi foi chamada neurofisiologia quantitativa, que era a visão da neurofisiologia pelo engenheiro. Foi quando surgiu a robótica. Entendeu? Então, onde tinha sinapse, existia um disjuntor, onde existia uma chavinha ali, existiam os fios, que eram as sinapses, ou os neurônios, e aí foi. Então, quer dizer, eu tenho na minha cabeça a concepção disso aí. Essa mudança que a gente tem que ter, quando você vai aplicar uma coisa, você tem que ter tudo isso aí na tua mente. Porque essa menina mesmo que eu tratei, gente, parece simples. Aí um dia que eu atendi ela 1 ano de graça. Falei, não vou cobrar dessa menina. Aí um amigo meu falou, Rui, você já pensou se der alguma zebra, você ainda vai levar um processo? Eu falei, pior que é isso, eu estou me arriscando. Mas, graças a Deus, nessas horas, eu acho que Deus fica do nosso lado. Ele está vendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E foi tudo bem. E a menina hoje, onde ela me vê, meu Deus do céu, me agradece. Quase todo ano, final de ano a gente se encontra, eu levo um presente para ela, traz um presente para mim e assim por diante. Então, assim, isso é muito gostoso.
Isso aí não acaba, entendeu? Mas se você não tiver o conhecimento, aí a coisa vai pro ralo mesmo, não adianta. Entendeu? E você nem tentaria, né, Rui? Aí que tá o ponto. Por Não, mais que pior você tem não gente que soubesse. tenta, mas tem gente que não sabe Ah, não, e tem tenta. uns que tentam. Não, você tem Então, razão. não, Mas daí são aí, os doidos, né? não, mas- e faz essa besteira e depois, e aí? Entendeu? Eu, por exemplo, eu vi relatos dessa mãe dizendo de colegas que ela levou, o cara fala, ela tá assim porque a senhora fica tratando muito com carinhozinho. Por isso que ela não evolui. Gente, a polirradiculoneurite é uma inflamação nos nervos. E você alongar sem o nervo estar inflamado já dói pra caramba. Com o nervo inflamado, então, rapaz, não tem que aguento, não. Então, assim, eu, graças a Deus, eu consegui. Esse caso foi um caso para mim muito interessante, porque a gente vê o quanto que a gente pode fazer, né, para fazer o paciente evoluir. Milagre a gente não faz, mas se a gente fizer bem feito, o restante Deus ajuda. Entendeu? Então, essa é a ideia. Tá bom? Maravilha. Ô Rui, e quem quiser te encontrar ou saber um pouquinho mais, fale se você tem alguma rede social, onde que o pessoal pode saber um pouquinho mais ou interagir um pouquinho mais contigo. O meu e-mail é rui.costa1@hotmail.com. Pera lá. Rui, repita devagar para nós agora. A gente gera no caractere aqui, Sibeli. Ah, então tá. Pode deixar, a gente deixa aqui. Beleza? E o Rui tem Instagram também. Posso passar, Rui, ou não pode? Pode. Pode? A É Vivenda Costa tá Filho Rui. Rui Isso. com Y. Com Y, é Rui Nordestino. Rui Nordestino, chique. Ruai. Ruai. Então, perdão, no Instagram se é Costa Filho Rui. R-U-Y. Ok. R-U-Y. Então, quem quiser encontrar aí, pessoal, o Rui, fique à vontade para seguir lá. Tenho certeza que vocês vão continuar aprendendo bastante com o Rui. Ou se quem quiser te encontrar. Bom, acho que o caminho mais fácil é o Instagram também, @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. Como eu sempre falo, que eu não sou a pessoa mais ativa de Instagram, então, assim, né, em termos de publicações de coisas, ainda sou Nem meio... eu. Sou meio devagar. No entanto, eu recebo muitas mensagens no direct, né, para tirar dúvida, e eu sempre tiro, não tem problema nenhum, pode me perguntar, eu só não vou ajudar quando eu não souber, né? Porque a gente não sabe de tudo, mas provavelmente eu vou indicar alguém que possa ajudar. Então, pode me mandar mensagem, eu às vezes demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. E você, João? Ok, pessoal, também a maneira mais fácil de me encontrar no Instagram, @investidordoutor. Como falei no começo do episódio, nesse perfil eu trago um pouco de conversas e dicas sobre coisas que não são especificamente da fisioterapia, mas são tão importantes quanto para a nossa vida, que a gente aprender sobre finanças pessoais, sobre como investir no Brasil, investir no exterior, saber que existem vários veículos aí que podem fazer com que o nosso trabalho seja maximizado em forma de renda. Então, é sempre importante a gente saber sobre finanças e investimentos. Então, se você tem interesse sobre esse conteúdo, só me procurar lá que você vai achar. Ô, Rui, muitíssimo obrigado, viu? Oi. Desculpa, não. Eu falei, a gente estava falando aqui das e-mail, rede social do Rui, mas o jeito mais fácil, meu filho, de você achar ele, vai para Londrina. Vai para Londrina, faz uma visita na casa dele, tem uma chopeira te esperando, não será maltratado. Bem gelado, show. Bem gelado, Isso então, é assim, esquece mandar e-mail, mandar mensagem, chega lá. Seu melhor só jeito. chega, né? E se não conseguir vir aqui em casa, agora eu estou com uma chacrinha aqui do meu lado. Olha que maravilha. 4,5 km da minha casa, Sibeli. 4,5 km. Que também tem chopeira lá. Então, o que era bom agora ficou melhor. Uma represa no fundo, cachoeirinha, tem tudo. Olha que coisa boa. Rui, muitíssimo obrigado, viu, por ter doado o seu tempo. Além do que você já doou tanto para a fisioterapia, você conseguiu mostrar
acho que 0,1% do que você já contribuiu com a nossa profissão, mas é importante a gente deixar registrado isso no Fisioverso aqui, que a gente criou, né, esse programa, para realmente mostrar essas histórias dos grandes profissionais que passaram pela nossa profissão e que deixaram ela do tamanho que ela está hoje, graças às ações e a duras penas que vocês passaram nesses últimos anos aí. Então, muito obrigado por tudo que você já fez, por tudo que continua fazendo pela Físio como profissão de uma maneira geral, e que bom saber que agora aí você está com a tua chacrinha, você realmente está sossegando, e numa cidade quente como Londrina, nada é melhor que um choppzinho gelado, né? Mas é muito bom, viu? E uma coisa que eu nunca imaginei que eu virasse chacareiro na minha vida. Olha aí. Mas esse terreno eu comprei, um amigo meu insistiu para eu comprar há uns 28 anos atrás, sabe? E eu não queria, no fim, comprei. Aí veio agora essa pandemia, que foi esse caos total, né? Não sei se vocês também souberam, eu tive um câncer de rim, tive que tirar meu rim direito fora. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar esse espaço, vai ser um refúgio para mim. E é do lado da minha casa, 4,5 km, tudo asfaltado. Então, assim, eu vou todo dia para lá, entendeu? Todo dia eu estou lá, não tenho dúvida. Fico lá, fico refletindo, pensando nas coisas. Eu esqueço até que eu devo quando eu estou lá. Vê que coisa boa. Olha, eu vou começar a ir para lá, então. O pior, Zibério, quando volta, passou do portão, começa a lembrar tudo de novo. Ah, meu Deus, é só não voltar, Rui. Já vamos de Maricuia. Já estou indo para ficar. Mas é isso, gente. Eu espero ter contribuído, né? E muito obrigado pelo convite, tá bom? Rui, a gente agradece de coração, o João já fez o agradecimento, e claro que se estende a mim, você sabe o grande carinho que eu tenho por você. Com certeza. Claro, né, eu acho que o fato de sermos da Neuro, isso com certeza, né, sempre nos aproximou, e eu fico muito feliz também da gente ter conseguido, né, te homenagear na época da Brafim, quando eu estava na diretoria, quando eu era presidente, porque eu acho que a fisioterapia como um todo, mas especialmente a fisioterapia neurofuncional, deve muitíssimo a você, tudo que você fez, e, assim, torço muito para você ser sempre muito feliz e continuar ainda, né, mesmo já aposentado, ajudando a gente, mas que venham mais Ruis na nossa vida, na nossa profissão, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar crescendo não só, né, na profissão, mas crescendo no conhecimento e em tudo que a gente pode ajudar as pessoas. Obrigada de novo. Tá, joia. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Um abraço. Então, vamos lá para o nosso fechamento? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu.